mãos de Deus estão sendo estendidas e abençoando o povo de Deus naquele lugar. Folgo, alegro, me rejubilo, fico contente, entusiasmado quando eu vejo o trabalho na Praça Pública, quando eu vejo o povo de Deus reunidos para celebrar com júbilo o santo e precioso nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, e versículo de número 18, está escrito: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando dois deles, enviou ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Minhas senhoras e meus senhores, constitui momento de especial prazer e alegria falar do amor de Deus na terra para os mortais. É sem sombra de dúvida a maior honra, a maior galhardia para o homem representar a Jesus Cristo, falar do seu amor, da sua grandeza, do seu poder, da sua graça, da sua salvação, dos seus milagres, daquilo que ele faz, daquilo que ele pode fazer e daquilo que ele realiza também no meio do seu povo através dos tempos e dos anos. É uma satisfação muito grande dizer que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é aquele que pode perfeitamente curar a doença das pessoas, trazer salvação às famílias, abençoar a cada pessoa individualmente falando. Falar de Jesus é, na realidade, sem sombra de dúvida, motivo de gozo, de alegria, de prazer, de contentamento e de uma especial e singular felicidade. Esta tarde não poderia ser de outra maneira. Nós não estamos aqui para falarmos de Buda, não estamos aqui para falarmos de Zoroastro, não estamos aqui para falarmos de Orfeu, não estamos aqui para falarmos de Confúcio, não estamos aqui para falarmos de Hermes, não estamos aqui para falarmos de Demóstenes, de Sócrates, de Platão, de Napoleão Bonaparte, de George Washington, de Adolfo Hitler. Estamos aqui para falar dos reis e Senhor dos senhores, Jesus Cristo, a esperança dos homens. Estamos aqui para pronunciar em alto e bom som que Jesus é a maior autoridade no céu e na terra. Ele possui o maior poder, emana das suas mãos, ele possui a maior virtude, a maior graça. Ele é maior do que o céu, ele é maior do que a terra, ele é maior do que o sábado, ele é maior do que todas as coisas, mas ele cabe dentro do seu coração, e o seu coração está cheio da sua presença. Estamos aqui para dizer que Jesus não falha, que o seu reino é imbatível. Vem eleição, sai eleição, vem político, sai político, vem vereador, sai vereador, vem prefeito, sai prefeito, vem governador, sai governador, vem presidente, sai presidente, vem rei, sai rei, mas o reino de Jesus permanece para sempre. Jesus Cristo é o mesmo, Senhor, Senhor, no inverno, no verão, na primavera, no outono, de dia, de noite, de tarde, de madrugada. Ele não muda, ele não envelhece, ele não tem dor da coluna, ele não é doente, ele não é enfermo. Eu não vejo Jesus essa tarde atrás escorado numa bengala, doente do fígado, doente do pulmão, doente da coluna, não, Senhor. Eu vejo Jesus aqui esta tarde, montado num cavalo branco, aleluia, com a espada cingida nos seus lombos, e o seu nome é fiel e verdadeiro. Eu tenho honra, senhoras e senhores, eu sou embaixador, mas a minha embaixada não pertence ao Brasil, não é a embaixada do Vaticano, não é a embaixada de Portugal, não é a embaixada dos Países Bascos. Eu não represento, eu não sou embaixador do Brasil, singularmente falando. Eu represento a um país cujo dono, cujo rei, cujo soberano, cujo monarca, cujo presidente, ele e os seus dias não têm fim. Eu represento, senhoras e senhores, um país onde não tem inflação. Eu represento um país onde não tem dor, não tem morte, não tem choro, não tem derrota. E os seus surdos gozam de gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Se é verdade, levante as suas mãos e adore a Jesus Cristo. Quero esta tarde apresentar com precisão, canetinha no meu coração, são os 3 pontos cardeais da pessoa de Jesus Cristo. Primeiro, seu nascimento sobrenatural. Ninguém nascera nessa vida como Jesus nasceu. Segundo, sua morte sacrificial.
Terceiro, sua ressurreição sobrenatural. Você sabe que estão agora através da tecnologia avançada, chamada de tecnologia de ponta. O homem está fazendo bebê de profeta através de tudo que sai. Mas ninguém faz um bebê igual a Jesus. Todos os bebês que vêm à terra, ele vem aclopado da natureza pecadora, da natureza de Adão. Jesus vem com duas naturezas, a humana e a divina. Na humana ele teve mãe, mas não teve pai. Na divina ele tem pai, mas não tem mãe. Diga glória a Deus. Eu sinto prazeroso, feliz em falar desse Jesus maravilhoso, aquele que nasceu há quase 2000 anos passados no ventre da Virgem Maria. Ele sabia perfeitamente que Jerusalém tinha uma cruz que não era dele. A cruz não era de Jesus. Isso é paradoxal, mas é verdadeiro. A cruz era sua, a cruz era minha, a cruz era de Barrabás. E Jesus nunca foi a cruz. E Jesus é a glória, é o reino, é os anjos e é essa igreja. Aleluia, levante as suas mãos e adore a Jesus com esse pregador. Pode falar línguas estranhas agora. Sinta a liberdade. Você é pentecostal. Assuma a sua identidade. Assuma a sua identidade. A Bíblia Sagrada nos ensina, senhoras e senhores, que Deus após realizar pelos homens e em favor dos mesmos algumas dispensações. O que é uma dispensação para quem não sabe? Dispensação é um tempo probatório da graça de Deus oferecida para a salvação do pecador, do homem penitente. E Deus estabeleceu com os homens dispensações do Velho Testamento, porque a Bíblia se divide em dois volumes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento Deus fez 5 alianças com os homens. A aliança chamada inocência, a outra chamada consciência, a outra chamada governo humano, a outra chamada patriarcal e a outra chamada lei de Moisés. Em todas essas alianças dispensacionais, o homem falhou, o homem caiu, o homem retrocedeu, o homem recuou, e Paulo olha para baixo e Deus inspira Paulo a falar: pois todos pecaram e destituídos estavam da graça de Deus. Pecado é mais do que um câncer, pecado é um verme, pecado é o oprobio das nações. O pecado mata, o pecado escraviza, o pecado leva a nação a banho de sangue na história, o pecado solapa a família, o pecado desmoraliza o homem, o pecado escraviza a mente. Pecado é pecado. Ele não sai com filosofia, ele não sai com sociologia, ele não sai com botânica, ele não sai com física, ele não sai com metafísica, ele não sai com religião, ele não sai com filosofia, ele não sai com nenhuma dessas coisas. Pecado, ele só obedece o poder do sangue de Jesus. Aonde estão os crentes pentecostais? Já chegaram? Aonde estão os crentes pentecostais? Já chegaram? E a palavra de Deus está escrito que Deus olhou dos céus à terra e não viu nenhum justo sequer. Todos pecaram. Instituídos estavam na glória de Deus. Deus mobiliza o céu agora. Deus chama aquilo que é mais sagrado. Deus chama aquele que é mais precioso. Deus chama aquele que é o renovo. Deus chama aquele que é grande. Sim, grande. Seu santo não tem fim. Você e eu somos verme. Você e eu pode ser vaidoso, pode ter dinheiro, pode ter revólver, pode ter faca peixeira, pode ter o que for, mas é um verme. Vai morrer por 3 dias, estoura o intestino. Mas o meu Deus não morre mais. O meu Deus vive para sempre. Me apresente essa dada uma autoridade maior do que ele. Me mostre quem é maior do que ele na história. Trai é pau para o túmulo de Buda e avisar sua história. Respeita a sua morte. Para Washington, para o mausoléu de George Washington e avisar sua história. Respeita somente a sua vida enquanto aqui esteve. Para a China, veja Confúcio. Para Solano Lopes, para o Paraguai, veja Solano Lopes. Vai para a França, veja o mausoléu de Napoleão Bonaparte. Vai a Jerusalém. Vai a Jerusalém.
está escrito em uma placa grande em 3 idiomas, hebraico, inglês e espanhol, as seguintes e contundentes palavras: Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Aleluia. Fique com a mão levantada para adorar a Deus por um minuto. Eu peço que a igreja adore Jesus por um minuto. Adore Jesus, é o povo de Deus, é o povo diferente. É o povo diferente. Nós não damos glória ao homem porque o homem é de baixo. Damos glória a ele porque Deus é de cima. Nós não damos glória ao homem porque o homem é criatura. Damos glória a Deus porque Deus é criador. Nós não damos glória ao homem porque o homem é servo. Nós damos glória a Deus porque Deus é Senhor. O mês passado nós viajávamos para o Nordeste do Brasil para fazer uma cruzada de 12 noites de curas e milagres. E no nosso avião sentou-se o ministro da Saúde, o Dr. Pizzapé, um grande médico renomado em todo o Brasil, um grande ministro. E eu estava de blaze, com um colarinho clerical, uma cruzinha que bonitinha que eles deram, e eu uso ela para provocar situações. Eu gosto de provocar situações. E ele olhou para mim assim e disse: o senhor é ministro católico romano? Eu disse: não, senhor, sou ministro protestante. Ele disse: a sua igreja é aquela que o povo grita? Ele não grita, pula, dá glória a Deus, bate palma, fala a língua de fé. Eu não posso negar a minha identidade. Quando eu fui aceitar o evangelho, a minha tradicional família, a família Falcão do Nordeste, olhou para mim, eu oficial do Exército Brasileiro, olhou para mim e disse: você vai se meter com essa gentinha? Você vai se meter com essa gentinha? Você vai descobrir minha irmã Falcão? Como é que você vai se meter com esses analfabetos? Como é que você vai deixar eles textualizar as suas ascendências genealógicas, as raízes da nossa família e a nossa tradição, para se meter com esses analfabetos? Eu disse: está escrito, minha mãe, quando teu pai e tua mãe te desampararam, o Senhor te recolherá. Essa mão que está segurando o microfone pegou e foi-se para matar o pastor da Assembleia de Deus da Paraíba, na minha terra. Só que quando eu fui dar um golpe, as suas crianças clamaram o sangue de Jesus, a foice caiu e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia, 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 aleluia. O meu reino é imbatível, o meu reino é imbatível, o meu Senhor vive, o meu Senhor vive, o meu reino é imbatível. No céu não há inflação, o meu reino é imbatível. Contem para a glória de Deus no campo de futebol do 15 de novembro. Mais de 30 cegos enxergaram ontem pela primeira vez. Estava pregando na semana atrasada no estádio do Santo André Futebol Clube para uma grande multidão. Me trouxeram um paralítico, me colocaram na frente. Não precisou nem orar pelo paralítico, irmão. Na hora do apelo, a unção de cura veio e o paralítico saiu correndo. Levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Deus procura um homem para usá-lo. Que teria o maior poder da história? Seria o poder bélico? Seria o poder atômico? Seria o poder econômico? Seria o poder negro? Seria o poder jovem? Não! O maior poder está dentro de você. É o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder que faz o cego enxergar. O paralítico anda. Os surdos começam a escutar. Os mudos começam a falar. E os mortos ressuscitam. E naquela noite gloriosa, um jovem veio à frente e disse: pastor, não estou aguentando mais com essa dor no esguinche. São pedras, foi constatada pela radiografia que a pedra do meu rins. Eu olhei para eles: e o que é que? E aí? Ele disse: estou com pedra, está doendo, não posso me envolver. Eu digo: vomite agora essas pedras, viu, meu Jesus? Vomite aqui na palma da minha mão. Eu 8 pedras na minha mão. Diga glória a Jesus! Levante a mão e diga: eu creio em milagre, diga, eu creio em milagre, diga, eu creio em milagre, diga,
sagrado, mais belo, mais aprazível, mais glorioso, mais fecundo, mais divino, mais altruístico, mais dinâmico, mais criterioso, mais grande, mais fugente, mais inacessível, mais glorioso, Jesus Cristo, seu Filho. E Ele veio para você, veio para mim, veio para os judeus. Veio. Ele sabia que em Jerusalém tinha uma cruz de Barrabás que não era dele. Ele sabia que em Jerusalém tinha uma coroa de espinhos. Ele sabia que em Jerusalém tinha um chicote que batia no seu corpo e passou hematomas com pontas, nas pontas do chicote, chumbos de ossos secos de carneiro. O chumbo entrava no osso do carneiro e cortava o corpo de Jesus Cristo. Ele sabia. Ele sabia que ele havia se cuspido no rosto, batido no rosto, feito espetáculo do mundo. Ele sabia, mas ele veio para o que era seus. Veio em quem nasceu como ele nasceu, em quem viveu como ele viveu. Ele revolucionou as páginas da história, dentro do contexto da história, fazendo a própria história, e não a história sem ele. Ele para a história no decurso do tempo da história. Só ele sabe fazer história. Ainda hoje, brancos, pretos, ricos, pobres, velhos, bonitos, sábios e ignorantes falam da sua história, ouvem a sua história e até brigam por causa da sua história. Ninguém fez história no tempo da história como o Senhor da história. Seu nome é? Mais alto, seu nome é? O grito de guerra, seu nome é? O soco do ar, seu nome é? Aleluia, pode aplaudir o nome de Jesus. Ele anunciou a história profética do tempo da história. Ele veio para historiar as suas profecias e vacinar o seu futuro, o seu compromisso com os homens. Veio para o que era seus. O palco já estava armado, a trajetória era fatídica, a hora estava anunciada. Ele sobe o Monte das Oliveiras, olha para baixo para os judeus, seus irmãos pátrios, vacina a maior profecia da sua história e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles que aqui são enviados. Quantas vezes eu quis te ajudar debaixo das minhas asas, como a galinha faz aos seus 30 anos, se tu não me quiseste. Chorou Jesus. Desceu no Monte das Oliveiras, entrou no Getsemane, era noite. Retirou-se dos seus discípulos cerca de um quilo de pedra, 800 metros, foi lá na frente e começou a orar. Orou e foi ali onde a história da cruz foi revelada a ele totalmente. Foi lá no Getsemane. A palavra aramaica que significa prensa do azeite, onde o Pai revelou ao seu Filho toda a história penosa da cruz. Como se uma fita eletromagnética fosse passando na sua imaginação, assim Jesus subindo e os fatos foram sendo alucinados. Ele viu a cruz de Barrabás, 60 quilos. Ele viu a coroa de espinhos. Cada espinho da coroa tinha 2,5 polegadas, segundo Flávio José. Ele viu o chicote que batia no seu corpo com 8 pontas. Ele viu a lança que furou o seu coração, e não somente o seu coração, atingiu o seu pericárdio. O seu coração saiu sangue, o seu pericárdio saiu água. Ele viu um soldado com uma cana de 1,80 m batendo na cabeça dele e dizendo-lhes: profetiza quem te bateu. Ele viu alguém cuspindo no seu rosto: o Filho de Deus, o meu Salvador, entregue nas mãos dos maus, dos homens ingratos, ruins, obstinados, vaidosos, presunçosos e soberbos. O Filho de Deus. Faça silêncio e admita isso, homem. Ele para.
Parece que vejo um lampejo de revelação divina. As velhas oliveiras do jardim balançando sobre o corpo pálido de Jesus. A inclemência dos homens cairia sobre ele. Ele é cheio da praia. Parece que vejo o vento assoprando no grande mar de Nancy sobre Getsemane, na noite mais escura da história. Vejo agora Jesus prostrado no altar do sacrifício. Não tinha um carpete embaixo dos seus joelhos. Não tinha um travesseiro de espuma, sendo ele o Filho de Deus. Não! Era entre as pedras do velho jardim. Era noite. Vai passando na sua mente agora a trajetória penosa do Calvário, da sua morte sacrificial. Ele vê agora em agonia, o chicote batendo, os cravos de ferro de 10 centímetros entrando no seu corpo, nas suas mãos e nos seus pés, sem anestesia. Ele vai olhando agora e a espada está entrando no seu coração, morte de sacrifício. Puxa-lhe a espada, uma fonte brota dali, água e sangue. Ele olha para o Pai e diz: Pai, essa cruz não, essa coroa de espinhos não, essa lança não, esse chicote não, esse murro no meu rosto não. Se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Depois ele olhou lá no jardim. Sabe o que ele viu lá naquela hora? Eu vou te dizer que ele viu naquela hora você. Levante as mãos e adore a Deus. Vocês. 6 bilhões e meio de pessoas que faz hoje 5 continentes perdidos. 6 bilhões e meio de homens impenitentes, ultrajados pelo germe, entenebrecido e violento, sarcástico, marasmo do pecado. Pecado congênito, pecado residente, pecado para a morte. Filho de Deus se alça no jardim dos sofrimentos e diz: Pai, agora as compreendo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Deus olhou para baixo e disse: meu filho, já o tenho te glorificado e outra vez te glorificarei. A igreja levanta as duas mãos e vamos adorar a Ele. Oh, essa é a história da tua salvação, adore a Ele agora. Essa é a história do teu perdão, do meu perdão, da tua reconciliação, da minha reconciliação. Essa é a história da sua felicidade, da minha felicidade. Essa é a história da tua vitória, da minha vitória, da tua alegria, da minha alegria. Getsemane. Homens cruéis e ingratos, repete hoje no cenário. Homens que têm coragem de rasgar a Bíblia. Homens que têm coragem de arregaçar as mangas e blasfemar de Deus. Homens que detestam o crente, que tem orgulho de crente. Saiba, meu amigo, faça o que você quiser, diga o que você disser, mas Deus te chamará a juízo na cantina. Aleluia, as palmas louvam o Senhor. Na noite no Getsemane, Jesus estava agora nos últimos instantes do seu ministério. 3 e poucos anos tão pequenos revolucionou a história e até o calendário que você usa. Todos dependem dele. Do ignorante ao sábio depende dele. Olha para mim. E ele é tão bom para você que ele permite, ele concede a você e a mim o oxigênio. Imagina se ele suspender agora o oxigênio da terra por 5 minutos. Cadê você, seu bravo, violento? Cadê você? Cadê você, seu sábio, inteligente? Cadê você?
mas só assume se ele quiser. Aqui no Brasil a história diz isso. Homens que foram eleitos a presidente da República e depois de eleito olharam para os seus compadres, para os seus amigos, para os seus assessores e disseram assim: olha, se Deus queira ou não queira, eu assumirei. Porque não assumiu não. Deus ainda tem o controle do mundo nas suas mãos. Ele põe lá quem ele quer, tira quem ele quer, exalta quem ele quer e humilha quem ele quer. Nabucodonosor passeava na bela e esplendorosa das 7 maravilhas do mundo antigo. Babilônia tinha 100 metros de altura, 25 de espessura o seu muro, passava 2 carros de guerra nos muros de Babilônia, o rio Eufrates cortava a cidade, jardim suspenso. Nabucodonosor arregaçou-se no seu palácio, a luz da botânica, e disse: olha, não é esta grande Babilônia que eu construí para a glória augusta da minha magnificência? Deus disse: você é magnificente, rei. Soberbo. Então você que é o grande, eu não sou o grande, não é você, eu vou te mostrar quem é o grande. Pegou aquele rei soberbo pelos cabelos e disse: vai para o pasto comer capim. Quem não se humilha e não dá glória a Deus, vai comer capim. Aproveita o tempo e glorifica a Deus. Há um mandamento na Bíblia para crentes e descrentes, velhos e bonitos, sábios e ignorantes, políticos e plebeus. Há um mandamento na Bíblia que todos deveriam atentar para ele: do presidente da República ao gari da prefeitura. Sabe qual é? É aquele que diz assim: temei a Deus e dá-lhe glória. Esse é o dever de todo homem. Jesus é beijado e traído e vai agora para a morte de sacrifício. O pau que estava armado. Era de noite. Ele desce a escadaria do pretório, onde foi julgado. A turma gritava enfurecida. E a situação de um homem, a situação de um país, a situação de um povo depende da escolha que esse povo fará. A humanidade passada escolheu Barrabás e o mundo sofre até hoje. Barrabás apresenta os vícios, a imoralidade, a violência, a sexomania, a sexolatria. Barrabás representa as cidades sofrendo selvagens, o homem embrutecido, quando a vida não representa mais nada. Hoje se mata o homem como se mata uma formiga. Perdeu o sentido, a violência já estampada no semblante do homem. Triste por dentro, exterioriza por fora aquele semblante de morte. A semblante, a ira de Caim. Repete essa história. A primeira coisa quando o homem está irado é que o seu semblante muda. Está irado, aí me vê a ira nos olhos, na face. O homem não é feliz sem aceitar Jesus como Salvador. Aqui tem irmãos que não moram numa casa boa, que não tem um carro do homem para andar, são assalariados. Aqui tem irmão que ganha salário mínimo, viu? Mora num barraco de terra batida, não tem cerâmica vivificada, não tem piscina, não tem ducha, não tem massagem, não tem sauna, mas está alegre, vai ter os ricos dessa cidade, porque vai morar numa cidade de uma assoalho de ouro e cristal. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos todos sorrir para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Agradeça a Deus, porque o Evangelho foi revelado a você e a mim. Eu detestava crente,
que hoje eles me creem que ia matar os crentes com a faca peixeira de 12 polegadas vazada na ponta da Paraíba. Mas hoje eu sou crente em Jesus, batizado com o Espírito Santo, nome escrito no livro da vida. Aleluia. Jesus é preso. Vai para o patinho de uma morte chamada morte de sacrifício. Leva uma cruz que não era grande, mas de barragem. Passa por uma lei processual chamada Via Dolorosa. Para 14 vezes. E hoje Jerusalém é Via Dolorosa. Para quem for lá, tem 14 inscrições aonde Jesus parou com a cruz. A Bíblia não diz que ele falava quando levava a cruz. A Bíblia não diz que ele gritava quando levava a cruz. A Bíblia não diz que ele chorava quando levava a cruz. Mas eu acho que quando o chicote batia nele assim, pá, pá, eu acho que ele fazia assim. Ainda hoje repete essa história. Quando o crente está em aflição, ele não tem palavras para orar e começa a gemer. E Deus transforma seus gemidos em palavras diante de Deus. Oh, levante as mãos agora para adorar o Jesus. Oh, aleluia. A Bíblia não diz, mas eu faço deduções analógicas. Quando Jesus chegou, aleluia, no sopé da caveira, seu poder biológico já tinha se esvaído de maneira tão densa e profunda. Certamente ele não dava mais conta de levar a cruz. Seu corpo estava marcado, amigo. E hematose todo o seu corpo. Da sua cabeça sangrava. Os espinhos certamente em todo o seu bulbo, no seu encéfalo. Deus estava vendo tudo aquilo. Foi onde Deus tomou a primeira providência do Calvário. A Bíblia diz que ia saindo do mato um homem chamado Simão Sirineu. Tiraram a cruz de Jesus e colocaram em Simão. Ele ajudou Jesus a levar a cruz. Eu profetizo para você agora do olho aberto. A cruz está pesada, servo de Deus, filho de Deus, filha de Deus. Tem vontade de deixar a cruz e abandonar o Evangelho? Não deixe não. Assim como Deus mandou Simão Sirineu para ajudar Jesus a levar a cruz, Ele manda para você agora aí o Sirineu da graça, chamado Espírito Santo da verdade. Você não está só. Aleluia. Jesus também é o Calvário. A Bíblia não diz agora, mas também eu acho. Certamente deitaram a cruz e deitaram Jesus. Eu queria que você baixasse a cabeça agora por um minuto só e cerrasse seus olhos. Escute agora, por fé, a batida do martelo. Aleluia, estenda as vossas mãos para frente agora, querida noiva do Cordeiro. Deus, eu ministro a tua noiva esta tarde, uma unção de fogo na palma das mãos deles, resultado da morte de Jesus na cruz. Eu ministro que tochas de fogo agora se apoderem das mãos do céu e manda uma unção na palma das mãos dele para a cura de doentes. Em nome de Jesus, receba agora esta unção de Deus que vem queimando. Receba agora esta unção de milagres. Receba pela fé esta unção que te inspira, esta unção que te renova. Em nome de Jesus agora, desça a sua mão na cabeça do seu irmão que está na sua frente. Põe a sua
sua mão sobre a cabeça dele com respeito e dedicação. E passe para ele a unção de Deus que você recebeu agora. Passe para ele e ministre a unção. Abençoe o seu irmão agora. Abençoe o seu irmão agora. Abençoe o seu irmão agora. Repreenda as doenças que estão no seu corpo. Aleluia. Mande que ele se renove agora em nome de Jesus. Determine que ele comece a falar em línguas estranhas agora. Diga para ele se alegrará, porque o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. As promessas são tuas. Ninguém nasceu como ele nasceu. Ninguém viveu como ele viveu. Ninguém morreu como ele morreu. A ninguém ressuscitou como ele ressuscitou. Seu nascimento foi original, sua morte foi sacrificial, mas sua ressurreição foi sobrenatural. Ele é pendurado numa cruz. Parecia que era o fim. O inferno estava em festa. Seus adversários estavam batendo palma. Pilatos estabelece a sua condensada hipocrisia. Lava as mãos.